1 Samuel, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Se você abrir a sua Bíblia, eu queria te pedir que você deixasse ela aberta durante todo o sermão aqui nesta tarde. A palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Nesta época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Agora eu quero que você vá comigo para o versículo de número 10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Até aqui, feche seus olhos durante um momento, curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E é impossível estar diante da Tua palavra e a Tua palavra não ter algo a nos dizer nesta tarde, Senhor. Por isso, fale aos nossos corações. Tira os tampões espirituais dos nossos ouvidos que temos dentro do nosso coração. Que não haja impedimentos para que a Tua voz ecoe dentro de nós. Não. Qualquer voz contrária à Tua, nós cancelamos no nome de Jesus. E que a Tua palavra e o Teu nome seja engrandecido. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é O Ateísmo Cristão. Tem uma pesquisa que é um pouco preocupante. Uma pesquisa da Veja, feita esse ano mesmo, de 2024, ela diz o seguinte: atualmente, os cristãos representam cerca de 86% da população do Brasil. Vem cá, vamos ser sinceros aqui. Você acha que isso é verdade? Os números são reais. Mas você acha que parece que 86% do Brasil conheceu de fato a Jesus? Eu acho que não. Eu acho que aquilo que nós vemos o tempo inteiro são roubos, são violência em todos os lugares, são escândalos. É difícil crer que essas 86% da população de fato conheceu a Jesus Cristo. Mas sabe o que é isso então? Aquilo que nós vivemos no Brasil é, na verdade, um ateísmo cristão. São pessoas que estão dentro de uma porcentagem religiosa. Não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu frequento um templo. E esse título de religioso, para essa pessoa, por si só, ao que parece basta. Não, eu sou cristão. Mas sabe o que essa pessoa é na verdade? Ela é um ateu cristão. Porque o ateísmo cristão é acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. É falar, Deus existe, não. Deus, eu acredito em Deus, eu não sou ateu não. Não, Jesus, eu acredito em Jesus. Mas viver a vida inteira
como se Jesus fosse uma farsa. É crer que Deus existe, mas negá-lo na prática. É um ateísmo prático. É acreditar em Deus, mas ser um ateu no dia a dia, na hora que ninguém está vendo. E sabe, eu quero pegar nesse texto, porque é exatamente isso, esse mesmo retrato que nós temos hoje do Brasil, é a mesma coisa que estava acontecendo nesses tempos em Israel. Eu preciso pegar com você nesse texto algumas aplicações sobre como e quais são as características de alguém que está vivendo esse cristianismo, um cristianismo que é fajuto na prática. Para isso, permita-me primeiro te introduzir ao livro de 1 Samuel. O povo de Israel, eles saem do Egito, e eles são conduzidos por Moisés há 40 anos no deserto, onde eles tentam ao Senhor Deus, eles vez por vez testam a paciência de Deus. Você sabe muito bem, depois vem o líder Josué, eles entram na terra prometida, mas é muito perturbador ver o que acontece depois. Depois de muita guerra, depois de muita luta, depois de Josué conquistar tudo, chega o livro de Juízes. E Juízes 2:10 é um dos versículos mais dramáticos da Bíblia inteira, que diz que o povo que entrou na terra prometida não mais conhecia o Senhor. Essa palavra, eu chamo a sua atenção para ela, conhecer o Senhor, não fala de saber quem Deus é. Fala de ter um relacionamento pessoal com Deus, ou seja, o povo depois que alcançou a promessa de Deus, eles sabiam quem Deus era, mas eles não tinham mais um relacionamento com esse Deus, que eles sabiam na intelectualidade quem era, eles conheciam um Deus intelectual e não mais um Deus pessoal. A partir de então, no livro de Juízes, chega a se criar um ciclo vicioso espiritualmente no povo de Israel. Esse povo, eles entram na terra, eles não têm mais relacionamento com Deus, e por ausência de relacionamento com Deus, eles começam a se relacionar com outros deuses. Eles se entregam aos deuses pagãos das nações vizinhas, e a partir disso eles estão na idolatria. Da idolatria, Deus manda esse povo a cair e ser subjugado por outras nações, como os filisteus, os moabitas, os amonitas. E na hora que eles estão no auge da crise, na hora que os inimigos estão perseguindo eles, eles falam, não, precisamos voltar para o Senhor. Aí eles querem voltar a conhecer a Deus. Parece um ciclo que muita gente vive nele, não é? Não tem relacionamento com Deus. Na hora que você não tem relacionamento com Deus, é inevitável que se você não está se entregando a Jesus, você vai se entregar a algum outro ídolo que você vai fabricar no seu coração. E nesse momento que você está idolatrando um outro Deus com D minúsculo, vem um monte de problema na vida. Meu Deus, agora o carro deu problema. Meu Deus, agora isso daqui está dando errado. E nessa hora, todo mundo vira crente. Senhor, estou precisando do Senhor. E qual era a resposta de Deus a esse povo? Ok, vocês estão me querendo de volta? Eu vou livrar vocês dos seus inimigos. Deus mandava os juízes, levantavam juízes como Sansão, Gideão, homens cheios do Espírito Santo, que eles, cheios de poder sobrenatural do Espírito de Deus, eles libertavam o povo de Deus. Mas assim que o problema ia embora, o povo ia embora da intimidade com Deus também. Parece a gente, né? Às vezes, Deus tem que mandar uns problemas para evangelizar o crente. Mas, irmãos, se no livro de Juízes, o que nós temos é uma apostasia, é, de fato, um abandonar de Deus, somente no povo de Israel, e eram os juízes, os líderes espirituais que restauravam o povo, quando o livro de 1 Samuel abre as suas cortinas, e nós chegamos aqui, a situação está ainda pior. Porque sim, juízes, tinha um remanescente, tinha os juízes do povo que salvavam ali um pouquinho. Aqui, até os líderes espirituais estão 100% corrompidos. Quando o livro chega e abre as suas cortinas, a casa de Eli eram os sacerdotes, eram os líderes espirituais dessa nação. E Eli, ele era um pai que tinha muitos problemas na criação de seus filhos. Porque os seus dois filhos, Hofni e Finéias,
Eles eram, aí, nomes bem bonitos aí para você colocar nos seus filhos. Fica a dica, Hofni e Finéias, nome maravilhoso. Eles eram simplesmente pessoas que tinham inúmeros pecados, e o pai, ele era um pai frouxo, não fazia nada. A palavra de Deus diz que Hofni e Finéias roubavam os sacrifícios. Eles eram sacerdotes. As pessoas colocavam sacrifício para Deus, esses caras roubavam. Eles cometiam adultério dentro do templo de Deus, que ficava em Siló. Eles, de fato, profanavam a casa de Deus. Eles desprezavam a Deus, provocavam escândalo. O povo de Israel vivia em pecado, porque Hofni e Finéias, que eram para ser o exemplo, são um escândalo ainda maior. Imagina, se esse daqui é o seu líder, que dirá os liderados? E nisso, Eli ainda é um pai conivente com o pecado dos dois. O texto bíblico do capítulo 2 diz que ele tinha consciência do pecado de seus filhos, e mesmo assim não fazia nada. O texto é pesado em dizer que Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. E por meio disso, parece que é uma crise no povo de Deus, que não tem como voltar atrás. O povo se perdeu, a liderança espiritual também se perdeu, e agora, quem pode restaurar uma comunhão com Deus de verdade nessa nação? É aí que Deus levanta um menino chamado Samuel. Samuel, ele significa, seu nome, ouvido por Deus, porque sua mãe Ana era estéril, e Deus ouve a oração de Ana, e a partir disso, Samuel cresce. Ele cresce dentro da casa de Eli. E um dia, no capítulo 3, um capítulo anterior, Deus chama Samuel. E Samuel entrega uma profecia a Eli, falando: olha, Deus vai tirar o sacerdócio de vocês. Deus tem um juízo com a casa de vocês. A partir disso, o menino Samuel cresce. Ele se torna um adulto e a palavra de Samuel se espalha por todo Israel. Ele é confirmado como o mais novo juiz, sacerdote e profeta da nação. E aqui nesse texto, são os últimos vestígios de uma liderança profana, da liderança da casa de Eli. Eu quero pegar com você algumas aplicações práticas em cima desse texto bíblico. Eu quero que você releia comigo os versículos 1 até o versículo de número 3, que diz o seguinte: nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Primeiro ponto, sobre o ateísmo cristão. Deus é usado como uma desculpa para nos satisfazer. Aqui agora acontece uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Eles nunca se deram muito bem. Os filisteus são povos navegantes que chegaram e se instalaram ali na região costeira, perto de Israel. Eles eram politeístas, eles queriam aquela terra inteira só para eles. E eles têm choques e conflitos recorrentemente com o povo de Israel. Mas o que acontece aqui, depois de uma guerra pequena, eles têm agora um acampamento. Imagina como é que essa cena, não sei se você já viu filme de batalha medieval, fica um acampamento de um lado, aí tem um vale, aí tem um acampamento do outro, tá os filisteus, tem um vale, tem ali o cenário da batalha. E eles tinham perdido a primeira e eles estavam com uma pergunta: o que nós vamos fazer? Para poder vencer essa batalha aqui, eu quero entender uma coisa: por quê? Por que o Senhor não deu a vitória que a gente queria? O povo de Israel estava lá, todo errado, não tinha se voltado para Deus, só tinha um que estava prestando por enquanto, que era Samuel. O povo estava completamente distante de Deus e estava entorpecido por uma espiritualidade que não era a espiritualidade que Deus queria. Era uma liderança fraca, medíocre. E sabe qual que é o pensamento deles?
Não, Deus é o meu gênio da lâmpada que tem que dar tudo que eu estou pedindo. Não, sabe assim, Deus, como assim? Por que o Senhor não nos deu a vitória? Por que o Senhor não fez tudo do jeitinho que eu queria? Não, Deus, olha, não era desse jeito que eu queria. Eu já tinha te falado que era assim, assim, assim. Deixa eu te ensinar aqui, Deus. Irmão, é assim que alguém que está vivendo um ateísmo cristão vai viver na vida dele. Porque tem muita gente que fica assim, olha, eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Jesus. Jesus é um cara bacana. Jesus é top. Mas sabe por que você busca Jesus? Porque você quer trocar de carro. Porque você quer uma outra casa. E não é que nada disso está errado. Mas é que tem gente que está achando que Jesus é o gênio da lâmpada. Que você fica assim, não, Deus, você tem que me agradar. Cadê isso daqui? A pessoa que ela não está vivendo um cristianismo sério, ela está achando que Deus tem que agradar ela. E não ela agradar a Deus. Mas Deus não foi do meu jeitinho, Jesus. Eu falei que era assim, assim, assado. E sabe, se a gente não entender que o evangelho não é sobre a gente, sabe o que a gente vai viver? A gente vai ver uma vida que o tempo inteiro a gente está assim, nossa Deus, mas o Senhor não me deu desse jeitinho, não fez aquilo lá, Deus, o Senhor está ruim, hein? E sabe, não é que você não pode fazer orações a Deus não, mas é que tem gente, de verdade mesmo, já conversei com tantas pessoas que vêm na igreja e falam assim, e aí meu irmão, como é que você está com Deus? Aí, não, eu estou orando todo dia, não, que maravilha, o que você está orando? Eu estou orando para ver se meu salário aumenta, eu estou orando para ver se, começa a chover em Belo Horizonte aí, né, estou com calor, não gosto de calor não, eu quero um frio, não, eu estou orando para ter um ar-condicionado em casa. Você fala assim, cara, essa pessoa conheceu Jesus ou foi um mordomo do Masterchef? Que vem dar tudo na bandeja assim, ó, você quer desse jeitinho? Eu vou preparar aqui para você, você quer um salzinho assim, deixa eu colocar uma pitadinha aqui para você. Irmão, isso não é Jesus. Isso é um Deus da sua cabeça. Isso é um ateísmo cristão. E sabe, qual foi a última vez que você buscou a Deus? É óbvio que nós temos necessidades, gente. Eu tenho as minhas necessidades. Mas qual foi a última vez que você buscou a Deus sem motivações interesseiras? Sem assim, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Deus, olha, eu quero essa situação. Eu sou teu filho. Tem até teologia para isso hoje. Tem a teologia da prosperidade. Você acredita nisso, gente? Tem uma teologia que diz que Deus tem que fazer o que eu quero. Irmão, Deus tem que nada. Deus é Deus. Ele é o Senhor e eu sou o servo dele. A pessoa que ela é cristã de verdade, é seguidora de Jesus Cristo, ela possui sim momentos em que Deus envia bênçãos, Deus abençoa, mas sabe, o que fica no coração de quem é um discípulo verdadeiro de Jesus, não é Deus, que horas que o Senhor vai me agradar? É assim, Deus, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, qual que é a renúncia que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, o Senhor quer que eu pare de ficar tanto tempo no celular? Senhor, o Senhor quer que eu corte esse relacionamento, essa amizade? Senhor, é para eu abandonar algum pecado? Sonda o meu coração, mostra se tem algum mau caminho, porque eu estou aqui para te servir, Deus. Te adorar é o que me sustenta de pé. Fazer a renúncia é aquilo que eu mais quero. Mas aí nós vivemos uma geração de crentes, às vezes, que falam assim, não, eu não quero ir para a igreja, eu não quero isso, aquilo, mas eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Vai lá, busca na raiz, você vai ver o que é. Sabe o que você vai ver? Um cristianismo que não é baseado em agradar a Deus, mas que Deus o agrade. Não, eu não quero envolver a igreja, todo mundo hipócrita. Irmão, top demais, tem mais um banco aqui, cabe mais um hipócrita para você sentar aqui com a gente. Igreja é um lugar de gente imperfeita, mas a questão é, a nossa vontade aqui tem que ser uma. Eu quero agradar a Deus e ponto final. Você quer perceber quando você está decaindo espiritualmente? Veja o conteúdo das suas orações. Isso é, às vezes, se você está orando, né? Esse é um primeiro ponto de partida. Mas Jesus Cristo nos ensinou, o que ele orou no Getsemane? Pai, não seja conforme eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar, Pai Celestial, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Irmão, você pode pedir a Deus e falar, Deus, olha, essa daqui é a minha vontade, mas deixa eu te falar, Senhor, eu quero mais a tua vontade do que a minha. Eu quero mais agradar a Jesus do que agradar o meu coração, que é tão
mas tão corrupto. E aí tem frases do, por exemplo, se te faz feliz, segue seu coração. Isso, você vai seguir ele lá para o quinto dos infernos. É isso que vai acontecer. Porque, meus irmãos, você está querendo agradar a você mesmo e não a Deus. Seu coração é enganoso. Sabe o que você tem que agradar? É esse livro aqui, ó. Se você agradar o que está escrito aqui, acabou. Não segue seu coração, não. Igual o meu, ele é corrupto, ele é avarento, ele é idólatra, ele é promíscuo. Mas peça a vontade de Deus na sua vida. É isso que é um seguidor de Jesus Cristo. É alguém que fala assim, eu morri para a minha vontade. E eu vivo para a vontade do Pai Celestial. Ei, irmão, como é que tem sido o seu coração? Você tem andado com um sentimento diante de Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada? Porque Ele não é não. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Rei soberano que chama as estrelas pelo nome, Ele é o Rei que, na hora que Jó vira e começa a questionar Ele, Deus vira para Jó e fala assim, Jó, aonde estava você quando eu criei o universo? Aonde estava você quando eu criei o oceano? Aonde estava você quando eu chamo o Leviatã para brincar comigo? Ou seja, Jó, reduza-se a sua insignificância. Eu sou Deus. A sua vontade você pode apresentar a mim, mas é a minha que prevalece. Mas eu quero ler com você o versículo 4, que diz o seguinte: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Segundo ponto. Quando perdemos o temor da presença que carregamos. É aí que nós vamos saber se estamos sendo ateus na prática. Pense nessa cena. Eles perguntam, por que Deus não fez a minha vontadezinha? Eles pensaram, bem, vamos trazer a arca do Senhor. E eles chamam Hofni e Finéias para poder carregar a arca de Deus. Imagina essa cena. Hofni e Finéias, nesse mesmo dia, provavelmente, tinham cometido adultério dentro do templo de Deus. Hofni e Finéias tinham roubado o sacrifício de Deus. Hofni e Finéias eram um escândalo para o povo de Deus. Hofni e Finéias eram chamados de filhos de Belial. Embora fossem tudo isso, sabe o que eles têm coragem de fazer? Ir lá na arca do Deus Santo e falar assim, deixa eu pegar a arca do Deus Santo aqui e jogar nas minhas costas aqui, pegar com a minha mão, que eu acabei de fazer coisa errada com ela, como na maior naturalidade, e eu vou lá, vamos embora. E começam a fazer um desfile com a arca. E eles vão desfilando com a arca como se fosse, se não tivesse problema nenhum, a vida toda errada. E eles têm a audácia de encostar com as mãos na arca do Santo de Israel, que tem o seu trono no meio dos querubins, o majestoso que formou os céus e a terra. Eles têm coragem, eles têm uma falta de temor, eles não têm vergonha na cara, nenhuma, temor zero, de trazer a arca de Deus, embora estivessem com a vida toda errada. Irmãos, sabe qual que é a questão? A gente entende que sabe o que é a arca de Deus que está aqui hoje? Não é um objeto de ouro que você coloca nas suas costas, não. O apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 6, vocês são templo do Espírito Santo. A arca que carrega a presença hoje somos eu e você. É o Espírito Santo que em nós habita. E nós somos o templo da glória e da presença de Deus. Irmão, e é por esse motivo que às vezes parece que nós perdemos o temor da consciência que Deus habita dentro de mim e de você. Perdemos o temor de entender que nós temos que ter um terror santo, um medo que é necessário quando pensamos em Deus e naquilo que é sagrado. Um terror santo, um medo que a Bíblia chama de o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Um terror que é bom de pensar, Deus habita em mim, eu estou com a arca nas costas e qual tem sido a minha vida? Se o
próprio Espírito de Deus habita dentro de mim. Sabe, nós precisamos entender o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor na Bíblia, ele é retratado como um medo bom, que vai te impedir de ferir a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu ainda não sou pai. Mas todo mundo que já foi sempre conta uma coisa que é assim, de lei. Todo mundo fala. Provavelmente vai acontecer comigo também. Na hora que o filho nasce, você pega o filho no colo, eu não imagino a emoção. Você pega aquele menino todo sujo de sangue, e aí tem um momento que dá um medo. Um momento em que você pega ele, que você tem que botar ele dentro da pia para poder dar banho nele. E o pai sabe, olha, isso daqui é para o bem do meu filho. Mas eu estou com medo de botar ele para poder tomar banho. É um medo de ferir os sentimentos do filho, dele chorar. Mas o que é isso? É um medo bom. Irmão, é esse medo que a palavra de Deus está falando que eu e você precisamos ter para não ferir a palavra de Deus. E na Bíblia, esse temor, esse medo de encostar no sagrado, esse medo de ser só um pecador que não tem consciência do próprio pecado e acha que simplesmente seguir Jesus e ter o Espírito Santo é normal. Mas na Bíblia, o temor do Senhor, esse medo, ele sempre acontece em momentos onde Deus estava descendo na terra. Quando grandes avivamentos aconteceram, quando Deus desceu à terra, as pessoas foram batizadas, foram cheias de temor. Êxodo 19, quando o próprio Deus desce no topo do Monte Sinai, o povo de Israel fica aterrorizado, eles ficam com medo santo. Eles falam, quem pode chegar diante de Deus? O monte está trovejando, o monte está sacudindo, existe uma nuvem de glória, existem trombetas tocando, que Deus é como o nosso Deus. Em Isaías capítulo 6, Deus revela ao profeta Isaías, e ele tem uma profunda consciência do seu pecado. Ele vê os anjos cantando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante disso, a resposta de Isaías é, ai de mim, porque sou um homem pecador de lábios impuros. Isaías é batizado, ele é cheio de um temor, porque ele está diante do santo e reconhece que ele precisa de transformação. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele tem uma visão de Deus vindo no meio a querubins, e eles vêm com vários olhos e rodas girando, e ele cai de temor diante da presença de Deus. Ele entende, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ele cai com o rosto em terra, de temor diante de Deus. Mais à frente, no Novo Testamento, Mateus 17, Jesus, ele aparece pela primeira vez, o verbo encarnado em glória completa. Ele vem no monte da transfiguração, e Pedro, Tiago e João estavam dormindo, mas na hora que eles acordam, eles veem o Filho do Homem, com uma face que brilhava como o sol. Eles veem alguém envolto numa nuvem, com Moisés e Elias. Uma nuvem os envolve, e eles são cheios de temor. Eles falam, meu Deus, quem é esse? Mais à frente, se olharmos Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, diz o texto no versículo 43 que a multidão ficou cheia de temor quando o Espírito Santo desceu. Se nós olharmos no avivamento de Atos capítulo 19 em Éfeso, depois que acontece um avivamento naquela cidade, os aventais de Paulo curavam as pessoas e os demônios eram expulsos. Naquele momento diz o texto que a cidade inteira ficou cheia de temor, porque estava acontecendo algo ali. Se nós olharmos o último livro da Bíblia, o apóstolo João, ele está diante de Jesus no capítulo 1. Na hora que ele vê aquele que tem cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, uma veste que vem até os pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Ele tem os seus pés como um bronze numa fornalha reluzente. Ele tem 7 estrelas na sua mão direita. Ele tem uma espada afiada que sai da sua boca. Na hora que João vê isso, diz o capítulo 1, versículo de número 17, que João cai aos seus pés como um morto. Irmãos,
Que cristianismo nós estamos vivendo? Que nós estamos tendo a presença de Deus, mas não temos mais o temor que os homens de Deus tinham. Que cristianismo é esse que eu e você estamos vivendo? Em que os cultos viraram normais, em que ter a Bíblia no celular já virou normal, em que você ouvir a voz de Deus falando aqui virou só algo mais corriqueiro, em que falar com Deus é algo opcional no seu dia a dia. Que cristianismo é esse, sem temor nenhum, que estamos pegando a arca de Deus e fazendo um desfile por aí, sem ter a noção do que é o peso da glória de Deus? Que cristianismo é esse? E é esse temor que você precisamos voltar, porque é esse temor que vai nos livrar do pecado, é esse temor que vai nos impedir de ferir o coração de Deus, é esse temor que vai nos impedir de viver a vida cristã medíocre, rasa e fraca. É esse temor que vai fazer você buscar a Deus todos os dias, vai fazer você estar lá no carro e você, na hora que coloca o louvor, o peso da glória de Deus desce sobre você. É esse temor que vai fazer com que você não banalize o sagrado, cultos não virem rituais, não. Você vai experimentar o peso da glória de Deus nos cultos. Você não vai mais só orar, não. Você vai falar com Deus e você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio de experiências sobrenaturais. Ei, o temor é a chave. É a chave naquilo que nós vemos das grandes manifestações de Deus na vida de homens de Deus. E quanto mais nós perdemos disso, mais nós perdemos o nosso padrão do que é ser cristão. Alguns anos atrás, talvez você saiba de quem eu estou falando, mas eu não vou falar o nome em si mesmo. Um pregador muito grande dos Estados Unidos, ele foi preso por alguns crimes. E ele era alguém muito renomado, muito conhecido, e tinha um outro pastor americano, que ele se inspirava demais nesse cara. E foi um choque muito grande. Imagina, você vê alguém pregando, você admira essa pessoa, você se inspira nela e essa pessoa vai para a cadeia. Mas ele decidiu, esse pastor que se inspirava no outro, falou, olha, eu vou lá na cadeia conversar com ele. Foi lá na cadeia, foi conversar com ele e falou assim, olha pastor, eu te admirava muito e eu não estou aqui para jogar uma pedra em você não. Mas eu queria te perguntar, quando que você parou de amar a Deus? O pastor virou para ele e falou assim, eu nunca parei de amar a Deus. Eu subi em púlpitos e eu queria abandonar o pecado. Eu queria parar de fazer o que é errado. Só que eu percebia que, mesmo eu indo lá, em pecado, Deus tão gracioso, tão misericordioso, que vidas se convertiam, e Deus fazia. E nisso eu perdi o temor. Eu nunca deixei de amar a Deus, eu deixei o meu temor de lado. Irmãos, o que está dividindo eu e você de um novo nível espiritualmente falando? O que a Bíblia nos mostra, o que Deus está te falando hoje é, cadê aquele medo que é saudável quando você pensava em mim? Aquele medo que você pensava no Criador do universo? Cadê aquele terror santo que ao invés de te jogar para longe de mim, te trazia para mais perto porque você via o quão belo eu sou? Cadê aquele medo bom que te poupava de você ver o pecado como uma opção? Hoje o seu coração está insensível. Você não tem temor de olhar para o pecado. Você não tem mais temor de praticar o pecado. O pecado virou algo mais bonzinho, porque você perdeu o temor. Irmãos, Deus está falando comigo, com você hoje, para voltarmos a esse lugar. Peça isso ao Senhor. E nosso terceiro e último ponto, versículo 5 em diante, diz o seguinte. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Versículo 10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Terceiro ponto e último. Viver de emoções sem firmeza de propósito. Eis aí mais uma característica de um cristão que é um ateu na prática. Irmãos, que agora, depois de
trazer a arca, vem Hofni e Finéias se aproximando do acampamento de Israel. Eles vêm trazendo, e eu imagino a cena, as pessoas começando a perceber, um ou outro vendo, à medida que eles vão se aproximando, entrando no acampamento, o povo de Israel vai gritando. E nisso o acampamento é todo tomado. O povo de Israel já estava comemorando a vitória antes da hora. Ah, agora ganhamos. A arca de Deus chegou. Detalhe, eles não tinham relacionamento com Deus há muito tempo. Não, agora a gente pode gritar. Podemos cantar a vitória antes da hora. Essa cena aqui é quase cinematográfica. Eles começam a gritar, o chão estremece, acontece um terremoto. E os filisteus ficam assim, o que está acontecendo no acampamento dos hebreus? E eu pulei alguns versículos com vocês, mas a conversa deles deixa ainda as coisas mais dramáticas. Eles viram e falam, existem deuses que desceram para lutar conosco no acampamento dos hebreus. Os filisteus, eles eram politeístas e por isso estavam falando de deuses. E eles estavam falando, estamos perdidos. Esses deuses castigaram os egípcios, fizeram pragas, trouxeram o povo de Israel. Não podemos deixar de lutar essa guerra. Eles falam uns aos outros, coragem, porque se perdermos, seremos escravos dos hebreus. E nisso, imagine essa cena, um exército diante do outro. Acontece uma gritaria, um exército já está comemorando a vitória. O chão estremece, o outro lado já está praticamente comemorando a derrota. E aí eles começam a se aproximar. E vai ter a batalha. Então finalmente, sabe o que acontece? Os filisteus ganham. É quase um texto, o texto é quase hilário. Em fazer toda essa cena e depois jogar tudo lá embaixo. E sabe por que esse povo perdeu a guerra? Porque o que eles tinham era uma expectativa de que a arca de Deus era uma espécie de amuleto da sorte. Na hora que esse amuleto chegou no acampamento, eles gritaram, ganhamos! Eles ficaram cheios de emocionalismo, ficaram cheios de um pico dopaminérgico. Não, agora vencemos! Positivismo, fé na fé. Mas eles não tinham relacionamento com Deus. O que eles tinham, na verdade, era que Deus para eles tinha se tornado somente um grito de guerra entusiasmado. E não mais um Deus vivo ao qual eles tinham um relacionamento. Irmãos, nós corremos seriamente esse risco como cristãos. O risco de estar em culto e você dar glória a Deus e aleluia. O risco de você cantar canções e até se emocionar no culto. O risco de você se emocionar muito na presença de Deus. Mas sabe o que isso pode fazer na sua vida? Talvez mudança nenhuma. Talvez vir à igreja, vir em cultos, se tornou só como se fosse a Disneylândia da fé para alguns. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. O Espírito Santo está aqui, você pode se derramar, você pode se entregar. Mas a realidade é que eu tenho visto inúmeras pessoas que vêm num culto, aí postam stories assim, nossa, como Deus falou comigo, tem um stories lá chorando. Aí sabe o que a pessoa faz logo depois? Ela vai lá e vive tudo o contrário do que foi falado no culto. Ela vem lá e não tem transformação nenhuma. É isso que o crente ateu vive. Ele acha que ser crente é entrar para o Beto Carreiro de Jesus. Eu vou ir lá na montanha russa, aí eu vou, glória a Deus, beleza? Ok, agora acabou. Estou das portas para fora da igreja, agora é a minha vida. Agora Deus é só aqui dentro, aí eu vivo a minha vida de pecado lá fora e está tudo certo, irmão. Não está tudo certo. Acredite se quiser. Quando o pastor está pregando assim, gente, não é para fofocar não. Você acredita mesmo que isso está falando é para a sua vida mesmo? Que algumas conversas tem que cortar? Você acredita mesmo que quando eu estou falando aqui de buscar a Deus, não é só para algumas pessoas que estão ouvindo, não, é para todo mundo e para mim também? Só que o crente ateu parece que ele tem uma surdez espiritual. A pregação entra no ouvido e sai no outro. Vai lá, está falando assim, gente, não pode fazer X. Ele, aleluia, glória a Deus. Peraí, acabou o culto, deixa eu ir lá fazer o X. É exatamente assim. É como se isso daqui fosse só uma emoção passageira. É como se fosse só uma regra de trânsito. Você já viu o trânsito? Está lá falando que você não pode entrar na faixa de ônibus. Vamos ser sinceros aqui. Quem nunca foi na faixa de ônibus, de carro ou de moto? Todo mundo. Tem pessoas que tratam
a palavra de Deus e aquilo que é falado aqui como se fosse uma regra de trânsito. Não, isso aqui que o pastor está pregando, que a Bíblia está falando, que está escrito, na verdade é uma sugestão de Deus, assim. Eu faço se eu quiser, isso aqui não é para mim não, né, Jesus? Não, não pode fazer isso, amém, mas não é para mim não, aleluia. Vou só bater uma palma aqui, porque a igreja toda está batendo, mas eu não vou viver isso não. Irmão, é isso que está acontecendo o tempo inteiro. Mas sabe, isso é um cristianismo tão fraco às vezes que a gente vê, né? Mas, infelizmente, é a realidade da maioria dos brasileiros.